Chegou agora, rola a iniciativa então. Vou falar hoje talvez de uma das raças que as pessoas mais tenham curiosidades ou que queiram jogar pelo menos um dia para o D&D quinta edição, o Draconato. Afinal, o nome do jogo é Dungeons & Dragons, né? Então todo mundo imagina o dragão ou sonhou em jogar com o dragão. O Draconato pode cumprir parte disso, né? Não totalmente, mas você consegue aí sentir o gostinho de como é ser um dragão. Então fica aí que eu vou explicar aí essa raça bem curiosa e além disso ainda vou dar uma ideia de personagem, né? Importante dizer dos Draconatos é que eles já, como são descendentes direto dos dragões, eles já têm aquela parte de honra, de ser independente, de ter que resolver tudo sozinho, fazem parte de clãs. Então eles vivem para o seu clã. É uma honra você participar de um clã e ter uma posição importante. Então eles levam isso muito a sério. Para vocês terem uma ideia, eles acham mais importante o clã do que os próprios deuses. Eles não ligam muito para isso. Então, eles levam muito a sério essa vida em comunidade, né? Junto dos seus iguais. E esses clãs procuram ser autossuficientes. Normalmente, quando um Draconato precisa de ajuda, ele procura o próprio clã para ajudar ele. Caso o clã dele precise de uma ajuda, ele vai procurar outro clã de Draconatos. E caso a ameaça seja muito grande ou nenhuma dessas opções que eu falei esteja disponível, aí ele procura uma ajuda fora. Mas o Draconato pode muito bem viver com outras raças dentro do grupo e ele até chega a respeitar muitas dessas raças. Desde que leve algumas coisas a sério. Primeiro, a parte da honra, né? A fidelidade aí ao seu grupo. E o segundo ponto importante é que ele normalmente quer se tornar mestre em alguma perícia, em algum conhecimento, em algo que ele quer ser muito bom e reconhecido como isso. Então ele também respeita raças e classes que procuram esse objetivo também, ser algo diferente, tá bom? Algumas características. O nome do Draconato, normalmente o primeiro nome que aparece é o nome do clã, que é uma honra você colocar o nome do clã à frente de você. Então aí já mostra um pouquinho qual é a ideia deles, que primeiro vem o clã e depois vem o indivíduo. E aí vem o nome de nascimento dele. O curioso é que eles muitas vezes são tratados por apelidos entre os amigos, então isso pode ser de repente dentro do grupo de aventura dele ou dentro do próprio clã. E o que é esse apelido? Como é que ele é formado? Ele é focado em uma situação que ocorreu com o Draconato ou talvez num hábito dele. Então esse nome vem normalmente de alguma coisa curiosa que existe dentro da vida do seu personagem, dentro do roleplay. Ou é porque ele tomou um tombo, ou porque ele escalava tudo, ou porque ele tem mania de dançar, não sei. Você vai ter que inventar isso para o seu personagem. Então, antes de mais nada, eu só vou falar para não esquecer de se inscrever. Você está assistindo até agora aqui? Se inscreve, aciona o sininho para receber os vídeos e acompanhar nossa websérie aí que rolem os dados. Mas vamos lá. Quais são as características do Draconato? Ele tem um aumento de atributo em mais 2 em força e mais 1 em carisma. A idade que ele vive mais ou menos 80 anos, então é uma idade mais ou menos de humanos, não muito diferente disso. Só que ele amadurece muito rápido. Para você ter uma ideia, ele começa a caminhar poucas horas depois que nasce. Enquanto o humano pode levar aí de 1 ano e meio, talvez, para começar a andar. Então você pode ver que ele cresce mais rápido, tanto que a maturidade dele chega aos 15 anos. As tendências que eles seguem as tendências normalmente aos extremos. É muito difícil você encontrar um Draconato no meio termo, eles são muito, não posso dizer, a palavra certa não é rígidos, né? Que eles são ou uma coisa ou outra. Os bons normalmente são descendentes, por assim dizer, ou adoradores de Bahamut. O dragão, a dragoa rei. Os Draconatos pro lado do bem normalmente seguem Bahamut. E os que seguem pro lado do mal, Tiamat.
A gente já ouviu falar do Tiamat na Caverna do Dragão. Isso mesmo, ele existe no mundo de D&D e é considerado até uma divindade. Normalmente, grandes vilões draconatos servem a Tiamat. Me diz uma coisa, você já jogou com Draconato? Você já experimentou essa raça? Como é que foi? Qual foi a classe que você gostou de fazer? Porque eu vou falar de uma classe aqui que eu não sei se é muito comum ou não do pessoal pegar, mas que eu achei bem interessante para montar um personagem com um roleplay legal aí para você fazer na mesa, e com certeza ele ainda vai fazer o seu trabalho dentro do campo de batalha, né? O tamanho de um Draconato, ele é do tamanho médio considerado, mas ele é um pouco maior que um humano. Normalmente ele tem mais de 1,80 de altura e ele pesa mais de 125 quilos. Não só por causa das escamas, mas também por causa da sua musculatura e sua força maior do que o comum, por assim dizer, né? Mas o seu deslocamento continua sendo 9 metros e eu vou ter que cortar as suas asinhas, mas você não voa, tá? Então você não tem asas, não adianta você falar, vou pegar esse para poder voar, não vai dar certo. E aí você tá me perguntando, tá, e aonde entra a parte de dragão? Porque até agora só escama, um pouco mais forte, um pouco mais alto, um pouco mais gordo, mais pesado, né? O que eu vou parecer um dragão? Porque eu também não tô voando, então vamos lá. Aí entra a parte do ancestral dracônico da sua família. Você vai, conforme a cor que você escolher, conforme o tipo do dragão que você escolher, você ainda vai receber a arma de sopro, que é característica dos dragões, que é 2 de 6 e aumenta conforme você sobe de nível. Então, o tipo do dano e o alcance vai ser conforme o tipo do dragão que você escolher de ancestral seu. Além disso, você recebe resistência a dano a esse mesmo tipo da sua baforada. Então, você ainda vai resistir melhor, tomar menos dano quando os ataques forem desse tipo de energia. E quais são os tipos de energia? A gente tem no fogo, os ancestrais podem ser latão, ouro ou vermelho. São os 3 tipos de dragão. Repara que os metálicos, normalmente, eles têm o lado do bem, tá? O dragão metálico normalmente representa o bem. Só que você pode ser descendente de qualquer um dos dragões. Não significa que porque você escolher o vermelho, você vai ser maligno automaticamente. Você pode ser do bem, sim. Aí nós temos o tipo elétrico, que é o azul e o bronze. O frio, que é o branco e o prata. E o ácido, que é cobre e o dragão negro. Então, qualquer um desses que você escolher, você vai ver lá na tabelinha que você vai ter resistência a esse tipo de energia e também qual é o tipo do sopro, qual é a área que afeta ele e como resistir a isso. Aí eu vou falar a minha ideia de personagem que eu quero trazer para vocês. Só atenção que é uma ideia, por quê? O Draconato pode ser qualquer classe que você queira, ele pode se adaptar, ele pode ser, por exemplo, um bardo, ele pode ser um arcanista, feiticeiro até que é bastante comum, né? Feiticeiro dracônico é uma classe bastante usada, mas eu resolvi escolher o bárbaro, que apesar de você pensar, poxa, o dragão é sábio, inteligente, o bárbaro normalmente é burro, o bárbaro não precisa ser burro nem sábio. Ele vai seguir por um caminho mais ligado à natureza, à selvagem. De repente o clã dele pode viver em locais ermos, né? Até que represente, por exemplo, a cor dele. Por exemplo, se ele for branco, ele pode ser um clã que vive na área das neves, e um bárbaro não seria nada fora do comum dentro desse clã. Só que eu levaria pelo caminho do furioso. De repente, um dragão vermelho poderia ser uma opção, caso você vivesse nas montanhas. Então veja que tem como adaptar isso sem muita dificuldade para ter um roleplay legal. Por que o caminho do furioso? Porque eu já fico imaginando aquela cara de dragão, né? Você ganha carisma que pode servir para intimidação, ele não precisa ser só diplomacia ou beleza ou coisas desse tipo. Você pode usar o carisma para intimidação. Agora, imagina aquele draconato com 2 metros de altura, uns 140 quilos, você bota força aí, sobe sua força com o bônus, com aquele machadão de 2 mãos e seguindo pelo caminho do furioso. Eu vou fazer um vídeo explicando esse caminho do bárbaro mais pra frente, mas ficaria bem intimidador. Seria um ótimo PJ, né? Daria aí um roleplay legal, você criar toda uma história em volta disso.
ou poderia ser um inimigo muito perigoso. Afinal, a fúria do Caminho Furioso faz um belo de um estrago aí e torna ele bem difícil de ser derrubado, principalmente em níveis mais altos. Bom, esse foi o Draconato, uma raça do D&D quinta edição para vocês. E se você ficou até aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho, participa. Temos o nosso clube de membros, vem fazer parte da nossa horda de mortos-vivos e dar um apoio para que a gente possa dedicar cada vez mais tempo a vocês. Se gostaram aí do vídeo, deixa aquele like para nós. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!